Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje de uma obra especial, a Enciclopédia da Vida de Jesus, de Louis-Claude Fillon. Uma obra que vai lhe surpreender, são mais de 1000 páginas e dentro da nossa língua portuguesa é a maior obra que você pode encontrar disponibilizada, que vai enriquecer muito o seu conhecimento sobre a pessoa de Cristo. Fique conosco. Depois da vinheta é sobre esta enciclopédia que estaremos conversando. Enciclopédia da Vida de Jesus. E isso mesmo, uma obra voltada para a pessoa de Cristo. Uma obra que muito contribui para os nossos estudos aqui no canal, que muito me enriquece quando estou explorando as suas páginas, procurando saber sobre pontos que outras obras pouco abordam. É uma obra de conhecimento elevadíssimo, fruto de 20 anos de pesquisa do seu autor, que foi Louis-Claude Fillon. Ele que foi professor da Sagrada Escritura e de hebraico no Seminário Maior de Reims, na França. Ele era um padre francês que nasceu ali por volta do ano de 1843, faleceu por volta de 1927 e muito contribuiu com esse estudo ali que ele realizou na Palestina. Ele, durante esses 20 anos, ele coletou muito conteúdo, são 600 fotos que estão distribuídas nesses 4 volumes e que eu posso falar que verdadeiramente é uma obra sem igual em nossa língua portuguesa. Eu que procuro estar sempre em contato com as obras que falam da pessoa de Cristo. Temos aqui muitas obras que tratam deste assunto, que é muito importante conhecer a Jesus, conhecer a Deus. O que é a teologia sem o conhecimento da pessoa de Deus, sem conhecer a sua obra? E o que é a vida do cristão sem uma intimidade com o Pai? Então, como é que nós vamos ser íntimo de alguém que dizemos que amamos se nós não temos buscado conhecer mais e mais dele, não temos buscado uma intimidade maior, que quando nós amamos alguém, nós nos interessamos por essa pessoa, nós procuramos conhecê-la melhor. Assim como nós fazemos com os nossos cônjuges, quando ainda estamos na fase do namoro, no noivado. Então, com a pessoa de Cristo, com Deus, é da mesma forma. E nós temos que buscar conhecê-lo mais e mais. E aqui nós temos uma excelente obra disponível que vai lhe enriquecer com mais de 1000 páginas de conhecimentos, de palavras que são até fogem simplesmente de uma simples descrição de enciclopédia, porque você vai encontrar aqui comentários bíblicos, você vai encontrar aqui pesquisa histórica verdadeira, não apenas aqui um dicionário com descrições de termos, mas verdadeiramente um estudo da palavra de Deus, trazendo todo o que envolve, tudo o que envolve ali na parte histórica, na parte ali da população, os aspectos políticos, os aspectos ali das características daquela Palestina de 2000 anos atrás. Ele aborda pontos, por exemplo, pouco
conhecidos sobre a infância de Jesus. Nós temos aqui 3 episódios da série Conhecer Jesus que abordam a infância de Jesus. E eu muito utilizei deste conteúdo aqui que traz, se temos poucos versículos falando sobre esse período de Cristo, por exemplo, ele inteligentemente ele aborda ali as características de como é que era o ensino das crianças na época de Jesus, como é que a criança era educada, quais eram os costumes daquelas crianças naquela época em que Jesus, aquela cultura ao qual Jesus estava inserido. Então, dessa forma, nós podemos chegar a um conhecimento aproximado de como é que era a vida de nosso Salvador, tanto na sua infância quanto na sua vida adulta, que conhecendo todo aquele contexto da sua sociedade ao qual ele estava inserido. E nós, discorrendo agora um pouco mais sobre esses 4 volumes da série, eu gostaria até antes de fazer um adendo. Eu tenho até a obra do Dr. Rodrigo Silva, que é um nome aproximado, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Então, ali na obra do Dr. Rodrigo Silva, nós temos a palavra histórica. E nós também temos, essa obra aqui está dividida em 4 volumes. Nós temos uma produzida pela Central Gospel, que é a mesma editora desta coleção, mas eles já produziram uma capa dura em volume único. Só que essa aqui, ela não é capa dura, felizmente. Deve ser uma forma que eles encontraram de baratear o custo da produção desta coleção, mas que eu tenho utilizado durante os meus estudos, e a capa ela chega a fazer uma preservação, a forma como ela é feita, ela tem aqui uma dobradura que facilita no manuseio. Infelizmente, as páginas elas são brancas, elas não são com aquele tom amarelado que nos favorecem uma leitura mais agradável em relação aos nossos olhos não ficarem cansados, mas até a questão da fonte, não é uma fonte muito grande, mas que também possibilita uma leitura tranquila. E nós temos, como eu afirmei antes, em torno de 600 fotos dentro destes 4 volumes. São fotos também em preto e branco, repito, opções por deixar não tão custosa a produção, mas aqui, pela época das pesquisas do próprio autor, ele provavelmente teve contato com as fotos em preto e branco, pelo período até que ela foi produzida. Não teria nem só se houvesse aqui um trabalho tecnológico de fazer com que as fotos fossem disponibilizadas em cores. Mas são fotos muito enriquecedoras para o seu estudo. São fotos que trazem embarcações de pesca ali do povo galileu, do povo ali da Judéia, realizando pesca no lago de Tiberíades ou de Genezaré. Fotos que nos deixam muito familiarizados com o povo ali daquela época de Jesus, e até tem fotos contemporâneas, claro, não tem foto da época em si, mas são fotos contemporâneas, mas que foram feitas lá no final do século XIX, início do século XX, e que são verdadeiramente enriquecedoras. Eu, às vezes, durante as pesquisas da obra, eu me perco aqui, discorrendo, explorando as fotos que o autor ele muito bem soube
acrescentar durante os 4 volumes. Esse primeiro volume aqui vai tratar a nação de Jesus, Cristo antes da encarnação e a vida oculta de Jesus. É um conteúdo da Central Gospel que eles trazem o termo acadêmico, que é um conteúdo mais profundo. Nós temos no sumário, olha só para ter uma percepção, se eu fosse ler todo o sumário só do primeiro volume aqui, que são 1, 2, 3, em torno de 3 páginas, nós ficaríamos aqui mais de hora tratando sobre os 4 volumes. Mas eu posso aqui trazer uma noção dos principais pontos. Parte 1, a nação de Jesus. Aí traz aqui aspectos físicos da Palestina no tempo de Jesus, como podem verificar aí pela foto. Aí traz uma região de extremas demarcações, a extensão de sua superfície, fenômeno geológico. São abordagens aqui que vai te fazer uma viagem até a Palestina do tempo de Jesus. Aí traz a fauna e a flora na Palestina. É muito importante a gente ter esses tipos de conhecimento, de informações, para que na hora que nós estivermos fazendo a leitura, o estudo do texto, a gente possa compreender aquele contexto, o contexto histórico, cultural, o contexto de que aquela parábola, de que aquela palavra estava sendo entregue e o que o autor do texto estava vivenciando. Então isso é muito importante para uma exegese, um estudo até devocional enriquecedor. Aí traz no capítulo 3, províncias e cidades da Palestina no tempo de Jesus, a situação política da Palestina no tempo de Jesus, as condições sociais da Palestina no tempo de Jesus, a situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus. Vem a parte 2. A parte 2, Cristo antes da encarnação. O verbo no seio do Pai. Capítulo 8, as 2 anunciações. A escolha de Maria como mãe do Messias. Aí vem capítulo 9, nasce Jesus em Belém. 10, a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém e a purificação de Maria. 11, a visita dos magos e suas consequências. Aí tem aqui no 15, a vida oculta de Jesus. E nós temos a apresentação. Eis finalmente em língua portuguesa a mais minuciosa, completa e bem elaborada obra que alguém até hoje conseguiu escrever sobre Cristo, a Enciclopédia da Vida de Jesus. Composta de mais de 1000 páginas, esta obra reúne todas as informações essenciais sobre o nosso Salvador e sua pátria terrestre. São dados sobre o solo, a topografia, a hidrografia, a fauna, a flora, a agropecuária, a população, os idiomas, os hábitos e costumes, as profissões, os partidos religiosos e os políticos, o dia a dia no templo, a vida comum do povo judeu e centenas de outros assuntos que vão enriquecer os conhecimentos e promover o crescimento intelectual e cultural dos leitores brasileiros. Todas as fases da vida do ministério de Cristo foram cuidadosamente estudadas por Claude Filon. Ele procura trazer aqui uma sequência histórica, temporal, de tudo aquilo que ocorreu antes da vinda ali, perto da vinda, durante a vida de Jesus e a sua assunção ao céu. Ao longo de 20 anos de pesquisas feitas na Palestina e nos demais países relacionados às narrativas bíblicas, o autor recolheu um vasto material para escrever esta significativa obra, oferecendo ao leitor centenas de novos ângulos sobre a história do Filho de Deus. Além do grandioso lastro de informações, a Enciclopédia da Vida de Jesus foi enriquecida com fotos de alto valor elucidativo. Sem dúvida é uma fonte de consulta, pesquisa, descobertas e inspiração sem igual, que inaugura uma nova fase de estudos cristológicos entre os evangélicos e pesquisadores em língua portuguesa. Então, é uma obra que verdadeiramente aqueles que buscam
um estudo sério, um estudo profundo da vida e obra de Cristo, ela deve fazer parte da sua estante. Não é uma obra com um custo tão elevado pelo que ela representa. Você vai encontrar em vários sites ela disponível, ali por volta de 150, 180 reais. Depende muito de quando você vai estar assistindo a este review. Por exemplo, na data de hoje, você encontra ali por volta de 180 reais. Pelo menos esta produção em 4 volumes. Eu não sei o valor que foi produzido em volume único em capa dura. Aqui, no volume 2, nós temos a vida pública de Jesus, que no seu sumário a gente pode trazer aqui, ó, a vida pública de Jesus. Aí tem o capítulo 2, o ministério de João Batista. O 3, a preparação imediata de Jesus para o ministério. Aí vem o 4, a tentação de Jesus Cristo. 5, novos testemunhos de João Batista a favor de Jesus. 6, os primeiros discípulos e o primeiro milagre de Jesus. Então vem aqui, só nesse capítulo 2 aqui, nós temos 17 capítulos. No 3, Jesus confirma e instrui seus auxiliares entre a terceira Páscoa e a festa da dedicação. Também uma sequência da vida de Cristo aqui, temporal. Aí vem, na parte 1, Jesus confirma e instrui seus auxiliares. Capítulo 1, a eleição dos 12 apóstolos. Aí vem capítulo 2, a pedagogia de Jesus. Capítulo 3, o Sermão do Monte. Capítulo 4, a posição de Jesus diante da lei mosaica. Aí vem, aqui também são 17 capítulos. O capítulo 17, o interessante tema, o modo como Jesus instruía os 12 apóstolos. E no último volume, nós temos dentro da expectativa messiânica rumo ao Calvário, que também nos traz em seu sumário aqui, parte 1, dentro da expectativa messiânica. Capítulo 1, Jesus deixa definitivamente a Galileia e encaminha-se para Jerusalém. Capítulo 2, Jesus em Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos. 3, a cura de um cego de nascença. 4, novos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Aí traz aqui vários estudos sobre parábolas. Nós temos também, dentro desse volume 4, nós temos 19 capítulos. O último ele diz, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Termina no último ponto aqui, ó, Jesus retorna ao céu. E na contracapa aqui, como informação, nós trazemos, composta de mais de 1000 páginas, a Enciclopédia da Vida de Jesus reúne todas as informações essenciais sobre o nosso Salvador, sua pátria terrestre, a sua história é abordada em 4 volumes. São dados sobre a topografia, como a gente abordou antes, e nós temos sobre o autor. Louis Claude Fillon foi um teólogo judeu francês pertencente a uma ilustre família, que se converteu a Cristo no século XIX. Ele foi um dos mais profundos conhecedores das Escrituras em toda a história do cristianismo. Além da Enciclopédia da Vida de Jesus, ele é o autor de outras obras riquíssimas, como o Comentário Geral da Bíblia, o Atlas Geográfico da Bíblia, a História dos Milagres de Jesus e a Enciclopédia Popular de Cultura Bíblica, também publicada pela editora Central Gospel. Então, meus amados, para aqueles que ainda não são inscritos no canal, vai aqui o meu convite, custa nada, é de graça, nós aqui produzimos todo o conteúdo para edificação do povo de Deus, de forma a não cobrar nada, nós levamos com amor, com dedicação à produção de conteúdo teológico, conteúdo que edifique a Igreja de Cristo. E vai também aqui a dica de conhecer outros conteúdos do nosso canal, como a série Conhecer Jesus, temos sermões expositivos também,
Então, discorre aí nas nossas playlists e recomende esse conteúdo para aqueles que você acha que possam ser edificados pela leitura desta obra. Compartilhe, curta, marque o sininho para receber as notificações de outros conteúdos a serem lançados. E fica aí o nosso convite para estar sempre conosco, fazendo com que a palavra de Deus ela alcance mais e mais corações para a honra e glória de seu nome. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém.